Salve, galera! Roger Brito na área, bem-vindo mais uma vez. Vamos para a nossa terceira aula de feudalismo, Idade Média Ocidental, continuando com a minha galerinha do primeiro ano do Colégio do Carmo, aqui ao vivo. Se você está assistindo essa aula no canal do Roger Brito, bem-vindo ao canal e não esquece, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para você ir recebendo as atualizações do canal do Roger Brito. Bom, vou parar de falar tanto, já vou trazer a nossa apresentação de slides para a gente retomar e recomeçarmos a nossa aula de Idade Média dentro desse contexto de Idade Média Ocidental. Lembrando que nós estamos analisando a Alta Idade Média. Nós estamos analisando do século V ao século X, o processo de formação e consolidação do sistema feudal, e o que nós paramos na parte anterior foi justamente analisando a questão relacionada à igreja, tá? A igreja católica dentro daquele contexto e a sua influência. Bom, vimos que a igreja católica influenciava a mentalidade dessa sociedade, principalmente numa sociedade teocêntrica, fortemente influenciada pelos dogmas católicos, mas a Igreja Católica, num determinado momento, vai entender que precisava exercer ainda mais controle sobre essa sociedade. O que eu quero dizer com isso? A Igreja Católica entende que precisava exercer um controle, inclusive físico, sobre essa sociedade. Bom, surge neste momento o que nós chamamos de as heresias medievais. Vamos começar pelo conceito, tá? Vamos começar conceituando. Então, o que foram as heresias? Heresias foram todos os comportamentos, pensamentos ou ações contrários aos dogmas católicos. Ou seja, tudo aquilo que fugia às determinações e às imposições da Igreja Católica eram tomadas como heresias. Todos aqueles comportamentos não aceitos pelo catolicismo eram tomados como heresias, e quem cometiam essas heresias eram os hereges. Então, quais eram os principais hereges eleitos pela Igreja Católica naquele contexto? Homossexuais, aqueles que eram infiéis, ou seja, que professavam religiões pagãs, que não o catolicismo, judeus, muçulmanos, bruxas, e aqui cabe um detalhe sobre o imaginário da época. Estou falando de período medieval, e o imaginário em torno das bruxas foi muito presente naquela sociedade. Vamos entender a seguinte situação, tá? Se você está acompanhando o canal do Roger Brito e já assistiu às nossas aulas de antiguidade, você deve se lembrar que o papel da mulher era um papel, historicamente falando, um papel de submissão, ok? A figura masculina, historicamente, dentro desse contexto, é uma figura central e fundamental. A mulher, na Grécia Antiga, por exemplo, é considerada um homem imperfeito. Então, a mulher, quando solteira, era submissa ao seu pai, quando casada, submissa ao seu marido. Então, o comportamento que se esperava de uma mulher, o comportamento normal para uma mulher, era o comportamento de submissão. Aquelas mulheres que tinham comportamentos diferentes, de uma maior autonomia, que não se ligavam diretamente a essas questões dos afazeres domésticos, do lar, essas mulheres não tinham um comportamento regular e eram mal vistas pela sociedade. Quando é que surge essa ideia das bruxas no contexto medieval? Nós vimos que, pela influência do catolicismo, tudo que acontecia no cotidiano dos indivíduos era por vontade de Deus, ok? Então, a explicação simples era porque Deus quis assim. Só que, em alguns casos,
por exemplo, de uma enfermidade como uma tosse muito aguda, uma falta de ar, ou mesmo uma situação febril muito aguda, algumas mulheres começaram a fazer experiências com ervas, com raízes, com folhas. Se você também se lembrar, lá do período pré-histórico, você vai se lembrar que as mulheres tiveram uma relação direta e próxima com a questão da agricultura, com a questão da natureza, ok? Então, nesse período medieval, muitas mulheres, ou algumas mulheres, começaram a fazer infusões, começaram a fazer chás, para tentar remediar ou amenizar a situação dessas enfermidades. Como essas mulheres elas faziam essas infusões, esses chás, para tentar amenizar a condição de sofrimento desses indivíduos, entendia-se que elas estavam indo contra a vontade de Deus. Se aquela enfermidade era tomada como vontade e castigo divino, quando elas interferiam, tentando de alguma forma amenizar essa situação, a Igreja Católica entende essas mulheres como elas tentando interferir na vontade divina. E aí começam a ser acusadas de hereges, começam a ser acusadas de heresias, de práticas de heresias, começam a ser identificadas como bruxas dentro dessa sociedade, porque não tinham um comportamento adequado para a época. E aí, o estereótipo, a figura, acabou sendo criada. Porque aonde que elas faziam geralmente essas infusões? Aonde que elas faziam geralmente esses chás? Em grandes caldeirões, em grandes panelas, colocando ali diversas substâncias, experimentos. E aí a associação entre o grande caldeirão e as poções mágicas acabou sendo criado nesse contexto da história. Para a gente fechar esse raciocínio da questão da bruxaria, nós vamos ver mais à frente. A Joana d'Arc, a grande líder francesa Joana d'Arc, ela foi acusada de bruxaria porque ela tinha um comportamento muito diferente do que era aceitável. Vestia roupas mais masculinas, vestiu armadura, inclusive, porque liderou tropas francesas, cortou o cabelo muito curto, dizia para todos ouvirem que tinha visões da Santa Margarida, foi acusada de bruxaria e foi presa e executada pelos inimigos. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, essa noção sobre as bruxas que povoam o imaginário é construída em cima desse contexto histórico do período medieval. A Igreja Católica, nesse momento, não só determina ou impõe o que são as heresias, não só determina quem são esses hereges, como agora vai passar a julgar essas heresias, vai julgar esses hereges por meio do Tribunal de Santa Inquisição, ou Tribunal de Santo Ofício. Era o meio que a Igreja Católica encontrou de combater essas heresias. Como é que se davam esses julgamentos? Esses julgamentos se davam em praça pública, se dava ao ar livre, com a presença da sociedade. Ali estavam se julgando os hereges pelas heresias cometidas e estava se tentando purgar e salvar a alma, porque o corpo já estava condenado e esse seria torturado, mutilado, executado. Isso é importante. E o Tribunal de Inquisição, se você para pensar, e eu sempre uso essa expressão, né? O Tribunal de Inquisição ele tinha um caráter pedagógico, um caráter de ensinar à sociedade o que não fazer para não acabar daquela forma. E, lembrando, o Tribunal de Inquisição, esses julgamentos em praça pública, faziam parte do entretenimento dessa massa, né? As pessoas se divertiam assistindo o sofrimento das outras. É o ser humano. Aqui no próximo slide, para a gente ter uma noção, eu trouxe para a gente
alguns instrumentos de tortura utilizados nos tribunais de Inquisição, né? Contra as heresias. Lembrando duas coisas antes de eu colocar esses instrumentos, essas imagens. Primeira coisa é que tudo isso organizado pela Igreja Católica, o Tribunal de Inquisição atuando ali por volta do século X, século XI, né? E o que é mais chocante para a nossa realidade de século XXI, tudo isso sendo feito em nome de Deus. Tudo isso sendo feito em nome da cristandade. Bom, alguns instrumentos. Aqui, a cadeira inquisitória. Eu tenho uma cadeira geralmente de madeira, né, cravejada com pregos de metal, tanto na parte do encosto quanto na parte do assento, nos braços e nas pernas do herege, que era geralmente colocado aqui nu. E à medida que o julgamento ia avançando, essas amarras que tem aqui no peitoral, nos braços e nas pernas iam sendo apertados pelo carrasco, né, que acompanhava o processo. Não satisfeitos, havia uma variação. Essa cadeira ela poderia ser, numa evolução, ela poderia ser de metal, e aí, debaixo da cadeira, geralmente se acendia uma fogueira, ou se colocava brasa, para que os pregos, os cravos, né, de metal se aquecessem e perfurassem mais facilmente o corpo do indivíduo que estava ali sendo julgado. Outro instrumento, o esmaga-crânios, né? Eu acho que é um autoexplicativo. O crânio do indivíduo era ali colocado, acoplado, e à medida que o julgamento ia acontecendo, esse torniquete ia sendo apertado, né? Essa manivela ia sendo girada. Bom, outro instrumento, cinto de estrangulamento. Aqui o indivíduo tinha colocado ao redor da sua cintura uma haste de metal, né? Um aro de metal, cravejado também por dentro. Aqui eu tenho uma corrente que era colocada e içada no teto, e à medida que o julgamento ia acontecendo, ele ia sendo içado, né? E esse cinto ia partindo o indivíduo ao meio. Outro indivíduo, outro instrumento, perdão, esse também autoexplicativo, não vou me detalhar, né? O esmaga-seios está aí utilizado para as mulheres no processo de inquisição. Aqui, a forquilha do herege, uma adaga de metal colocada no peito do indivíduo e no seu queixo, e ali ele era deixado. E como o músculo estava distendido por muito tempo, à medida que ia passando o tempo, o ácido lático ia acumulando nos músculos do pescoço e o indivíduo naturalmente ia se curvando e a adaga ia penetrando no crânio do indivíduo, na mandíbula do indivíduo. Então, são alguns exemplos, tem vários outros exemplos de instrumentos utilizados dentro daquele contexto histórico, tá? Ou seja, dentro daquele momento da história da humanidade. Infelizmente, mais uma vez, com todo o aval da própria Igreja Católica. Bom, passando a questão do Tribunal de Inquisição. Foi importante dentro da dinâmica. Se você pesquisar no YouTube, você encontra um documentário do National Geographic sobre esses instrumentos de tortura utilizados na Inquisição, tá? E aí você pode encontrar outros instrumentos, você vai encontrando outros elementos para enriquecer. As relações feudo-vassálicas, tá? Vamos avançar para uma outra parte, para a questão política das relações feudo-vassálicas ou relação de suzerania e vassalagem. É a mesma coisa, tá? Relação de suzerania e vassalagem ou relações feudo-vassálicas, a mesma coisa. As relações de dependência pessoal e de obrigações recíprocas entre nobres, tá? Presta atenção nessa frase. Presta atenção nessa frase que eu vou falar. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Presta atenção nisso.
O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Vamos raciocinar junto, tá? Quem era suzerano? Suzerano era aquele que doava a terra. Doava parte do feudo. Quem era o vassalo? O vassalo era aquele que recebia a terra do suzerano. E que, ao receber a terra, ao receber esse benefício, tinha obrigações. Uma obrigação de fidelidade, de auxiliar o suzerano na época de guerras, de pagar o resgate do suzerano caso o suzerano seja sequestrado. Então, há uma série de relações de dependência entre o suzerano e o vassalo. A cerimônia, ela se dava no que nós chamamos de homenagem, que era esse juramento de fidelidade. E variava de região para região, variava de nobreza para nobreza. Poderia ser, por exemplo, uma cerimônia em que ambos os nobres, cada um cuspia na mão, e ao apertarem a mão, selavam ali o juramento de fidelidade. Então, a cerimônia, a homenagem, aonde se firmava a relação de suzerania e vassalagem, ela era diferente dentro do contexto feudal, tá? Agora, um detalhe importante. A relação de suzerania e vassalagem, ou relação feudo-vassálica, era uma relação direta entre dois nobres. Não esquece isso. Era uma relação direta entre dois nobres. Por exemplo, eu, nobre, senhor feudal, dou parte do meu feudo para um nobre X. Esse nobre X passa a ser o meu vassalo e eu sou o seu suzerano. Suponhamos que esse nobre X doe parte do seu feudo para um nobre Y. O que aquele nobre Y é do nobre X? O nobre Y é vassalo do nobre X, porque ele recebeu parte do feudo do nobre X. E aqui agora está o ponto central dessa relação. O que o nobre Y é meu? Nada. Ele não é nada. Porque a relação de suzerania e vassalagem é uma relação direta entre dois nobres. Por isso da frase: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ok? Mas automaticamente, nós três, eu, o nobre X e o nobre Y, automaticamente nós somos donos de terras. E se somos donos de terras, somos senhores feudais. Automaticamente, né? Dentro desse contexto. Quando o vassalo... é exatamente esse raciocínio que você precisa. O nobre X, nesse nosso exemplo, o nobre X, ele ao mesmo tempo é meu vassalo e suzerano do nobre Y. Ok? Então ele pode assumir as duas vertentes da mesma forma. Ele pode assumir as duas figuras na mesma relação, dentro desse contexto. Aquele que doa é o suzerano, aquele que recebe é o vassalo, tá? Agora, olha o raciocínio importante nesse momento. Se eu estou falando de uma sociedade em que terra era símbolo de poder, se eu estou falando de uma sociedade que quanto maior o feudo, mais poderoso era o senhor feudal, entenda, por que então doar terras? Por que doar terras se ter um feudo, ou quanto maior o feudo, maior é o seu poder? Não se esquece. Quanto maior as porções de terras doadas, maior o número de vassalos, e em caso de conflitos com outros feudos, maior pode ser o seu exército frente aos seus rivais.
porque esses vassalos lhe devem um auxílio militar em tempo de guerra. Então, esse é o raciocínio básico. Doa-se terras para estabelecer-se essas relações de fidelidade e honra. Ok? Bom, seguindo esse contexto, tá? Seguindo esse raciocínio. Vou encaixar uma outra frase aqui. Vou dar um tempinho para você raciocinar e já comento em cima dela. Dentro disso, todo senhor feudal é um nobre. Mas nem todo nobre é um senhor feudal. Olha o raciocínio aí. Todo senhor feudal é um nobre, mas nem todo nobre é um senhor feudal. Entenderam? O que vocês entenderam por isso? Ninguém vai? Então vou avançando. Por que todo... Vamos ver aqui, apareceu no chat aqui. É exatamente isso. É exatamente o comentado. É pela questão do direito de primogenitura. Olha a frase. Todo senhor feudal é um nobre. Por quê? Porque só possui terras quem é nobre. Então, todo senhor feudal é um nobre. Mas nem todo nobre é um senhor feudal. Por quê? Porque nem todos tinham direito à terra. Só herdava o feudo o filho mais velho. O direito de primogenitura. Os outros nobres não tinham direito à posse de terras e nem todos se tornariam senhores feudais. Por isso, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de um rei inglês famoso, o rei João Sem Terra, irmão mais novo do rei Ricardo Coração de Leão. Por que ele era o João Sem Terra? Porque quem herdaria o feudo, o reino, era o irmão dele mais velho. Ele não. Ele era o João Sem Terra. Ah, não. Depois eu vou dar a dica de entretenimento. Agora não. Bom, então esclarecida essa parte, vamos avançar. Já comentamos sobre esse ponto, né? A terra era a medida da riqueza nessa sociedade. O senhor feudal era soberano. Um outro ponto importante para a gente avançar. A partir do momento que eu dou a terra, aquele indivíduo se torna um senhor feudal. Ele é meu vassalo. Eu posso interferir no feudo dele? Não posso. Não interfiro. Economicamente, politicamente, eu não interfiro. Ele é meu vassalo. Ele me deve uma série de obrigações em tempo de guerra. Mas eu não posso, como suzerano, interferir nas decisões que ele vai tomar dentro do feudo dele. Ele é autônomo e independente para tomar suas próprias decisões. Se ele não cumpre com as obrigações que ele tem comigo, ele pode perder o feudo, porque eu posso requerer o feudo de volta por ele não ter prestado auxílio para mim, por exemplo, em algum combate. Isso era possível, tá? Então, lembrei aqui agora, é importante a gente colocar isso. O senhor feudal suzerano, né? Eram os nobres que recebiam treinamento militar desde muito cedo, né? Então, morrer no campo de batalha era algo honrado, reservado apenas à nobreza. Por isso que os camponeses, eles não iam para o enfrentamento. Na hora que começava a guerra, geralmente eles ficavam dentro do manso senhorial, dentro da área fortificada. Porque quem guerreava eram os nobres, né? Quem tinha condição de se equipar, espada, escudo, armadura, cavalaria, eram os nobres. E um outro ponto importante também, eu não ia colocar os servos na frente de batalha. Por que eu não ia colocar os servos na frente de batalha? Porque, primeiro, eles não tinham treinamento, e segundo, se eles morressem, eu perderia mão de obra, que era importante. Então, isso é um ponto emblemático, tá? A questão da guerra, ela era reservada à nobreza, ok? Aqui algumas imagens, né? Fazendo uma referência ao período histórico. Os servos
se distribuíam, né, no manso senhorial, no manso servil e no manso comunal. Nós já discutimos essa parte da divisão do feudo. Se você está assistindo essa aula no canal do Rod Brito e não está lembrado, volta na parte 2, que a gente analisa detalhadamente manso senhorial, manso servil e terras comunais, né? Ou manso comunal. Já fizemos essa análise. O feudo era uma unidade fragmentada basicamente em 3 unidades. Manso senhorial, a área fortificada do castelo, onde vivia o senhor feudal e a família. Manso servil, a área de usufruto do servo. E o manso comunal, a área de bosques, florestas e pântanos utilizadas tanto pelos nobres quanto pelos servos. Aqui uma imagem mais próxima do que seria a estrutura de um manso servil naquele período. Bom, chegamos num ponto importante dessa nossa aula. Deixa eu ver o tempo que eu tenho para me organizar. Chegamos nos deveres dos servos, nas obrigações servis. Eu disse para vocês que lá naquele momento de transição do Império Romano para a Idade Média, surge o sistema de colonato. Aquela população empobrecida acaba indo para o campo e acaba oferecendo a sua mão de obra, em troca de poder habitar a Vila Romana e se sustentar. Do sistema de colonato surge uma exploração ainda maior desses servos, que vão derivar aos vários deveres dessa massa camponesa. Eram várias as obrigações e os deveres dos servos, mais de 15, 16. O que eu trago aqui para vocês são as principais obrigações, os principais deveres, tá? E aí eu vou descer todo o slide para você que está acompanhando, para você ir poder fazer nas suas anotações, fazer o seu print, aquele print maroto, para você guardar nas suas anotações. Olha comigo a forma como os servos eram explorados. Corvéia. Trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. Fazendo o quê? Limpando o castelo, limpando o estábulo, reparando pontes, reparando vidraças. Então, assim, auxiliando nos reparos e na construção do manso senhorial. A ponte levadiça, talha, parte da produção que era entregue ao senhor feudal, era entregue ao suzerano. Presta atenção nesse percentual, tá? De tudo que era plantado e colhido, 3/4 ia para o suzerano. 1/4 ficava com o servo e sua família. Eu vou pular as banalidades e vou deixar para o final, tá? Mão morta. Pagamento para permanecer no feudo em caso de morte do pai. Então, morre o chefe da família, dos servos, morre o patriarca, o filho mais velho, para que a família continuasse utilizando o manso servil, tem que pagar a mão morta para que o senhor feudal conceda a eles o direito de continuar usufruindo o manso servil. Captação. Imposto pago por cada membro da família anualmente. Era um imposto por cabeça. Então, assim, quanto maior a família, quanto mais numerosa a família, maior a taxa da captação que era recolhida sobre aquela família. Tá? Então, era por membro da família. Era um imposto anual pago uma vez por ano para que ele continuasse usufruindo da terra. E aí eu deixei as banalidades por último. Presta atenção comigo. Banalidades. Perdão. Pagamento em espécie pela utilização dos instrumentos do feudo. Aonde as banalidades incidiriam? Naquele 1/4 que sobrou. Olha aqui, ó. 3/4 já iam por causa da talha. As banalidades incidiam sobre 1/4 que ficaria para o servo. Pagamento em espécie pela utilização dos instrumentos do feudo. Por exemplo, na hora de plantar o trigo, ele precisava da charrua para arar a terra. Para utilizar a charrua, ele já comprometeria parte desse 1/4 que era dele. Então, quando ele fosse colher, ele já entregaria parte por conta da utilização da charrua.
O trigo cresce e se desenvolve. No momento da colheita, ele vai precisar usar a foice. Para utilizar a foice, para ceifar o trigo, ele vai entregar outra parte da produção pela utilização da foice. Na hora de armazenar esse trigo, ele vai precisar usar o silo, o armazém. Para usar o silo, ele vai entregar outra parte do trigo colhido. Num determinado momento, ele vai precisar transformar esse trigo em farinha de trigo. E aí ele vai precisar utilizar um moinho. Para utilizar o moinho, ele vai entregar parte da farinha de trigo produzida ao senhor feudal. E aí chega o momento em que ele vai transformar essa farinha de trigo em pão. Para transformar essa farinha de trigo em pães, ele vai utilizar o forno do feudo. Para utilizar o forno, ele vai pegar parte dos pães que ele vai produzir e vai entregar para o senhor feudal. Ou seja, o pagamento em espécie pela utilização dos instrumentos do feudo. Sempre naquela ideia básica. Tudo que tem no feudo, tudo que existe no feudo, pertence ao senhor feudal. Não só o manso servil, como também todos os instrumentos, utensílios e ferramentas que lá estavam. Essa ideia era muito clara na visão dos servos. Por isso, a relação de submissão era tão grande. E eram várias as obrigações. Eu não vou me lembrar o nome de cabeça, mas tinha, por exemplo, no momento em que havia um casamento dentro do manso servil, entre o servo e a serva, o senhor feudal ele poderia, se quisesse, exigir que a primeira noite da serva, pós-casamento, não fosse com o marido, fosse com ele. Que era o senhor feudal, o dono do feudo, o dono das terras. Rod, se ela não obedecesse, os dois seriam executados. Tinha opções. Mas estava lá. Era uma sociedade estamental, hierarquizada e clerical, e rígida, né? Já comentamos sobre isso. Pouca ou quase nenhuma mobilidade social. Politicamente era uma sociedade descentralizada. Por que era politicamente descentralizada? Porque cada feudo era administrado pelo seu senhor feudal, que impunha suas regras, suas leis, seus impostos, tá? Então era uma sociedade politicamente dividida. Aqui uma imagem, né? Fazendo referência às tropas medievais. Na educação, eu vou ter um desenvolvimento da escolástica dentro desse ponto, dentro desse contexto, né? Nas artes e na cultura da Idade Média. Lembrando que a educação era limitada apenas aos nobres, né? As primeiras universidades surgem durante o período medieval, organizadas pela Igreja Católica, então havia uma relação muito forte entre o catolicismo e a educação durante esse período. A arte medieval, nós vamos destacar os vitrais medievais, o trovadorismo, né, na questão da literatura, né, de cortejo. Na arquitetura, dos castelos e as catedrais medievais. E, em termos de arquitetura, você tem que lembrar de dois estilos arquitetônicos fundamentais. O estilo românico, né, aquelas construções mais horizontalizadas, maiores, mas de um menor porte, e as construções do estilo gótico, muito verticalizadas, muito altas, com aquela ideia fixa, né? Quanto mais alto, mais próximo de Deus. Quanto mais alto, mais próximo do paraíso. Não é à toa que as catedrais medievais de estilo gótico levavam um século e meio para ficarem prontas, né? Algumas famosas, como aquela que acabou se incendiando, a Catedral de Notre Dame, né? Emblemática dentro desse contexto. Características básicas dentro desse período, né? Fazendo uma espécie de resumo de tudo que a gente viu. Politicamente, uma descentralização na figura da nobreza feudal, uma economia agrícola de subsistência, uma sociedade estamental com poder clerical, uma cultura fortemente influenciada pela Igreja Católica, um teocentrismo, né?
que foi considerado como um período de trevas e ignorância pelos renascentistas, uma religião cristã fortemente fincada no poder do papado, né? Na sede da Igreja Católica em Roma. Essas as principais características do período medieval. Para onde nós vamos? Nós vamos agora para Baixa Idade Média. É o nosso próximo assunto, mas não será o assunto deste momento. Por quê? Porque aqui eu estou encerrando agora a parte de Alta Idade Média e no próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós teremos o início do século XI ao século XV, período final do medievo, período final do feudalismo, período da Baixa Idade Média. Um abraço para geral, quem está acompanhando no canal do Rod Brito. Tudo de bom. Fui!